Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Vai lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Exalc em Piracicaba. Sou mestrando, como o professor já falou, mestrando do PGDRA, aqui na UniOeste. E eu trouxe aqui para vocês um pouco do meu trabalho, que é a análise da eficiência técnica agropecuária nas microrregiões do estado do Paraná nos anos de 2006 e 2017. Então, vou trazer uma breve introdução sobre o assunto. Todo mundo sabe que o agro, né, o agronegócio, a partir da década de 1970, teve uma grande revolução, que é dita Revolução Verde, né? Revolução do agro teve dois marcos, antes de 1970 e posterior. O que é essa Revolução Verde? A introdução de pacotes tecnológicos que fizeram um aumento da produtividade saltar. Foi drasticamente, um aumento drástico. Só para vocês terem ideia, um dos pacotes tecnológicos é a introdução de maquinários, né? Maquinários mais modernos, mais recentes, né? Então, até 1970, aqui no Brasil, a gente tinha 165.870 tratores agrícolas. Uma década depois, em 1980, 545 mil. Vocês trocaram o usuário e ficou sem. Assim a gente Agora vê, sim. assim a gente vê o apresentador. Você faz Mas nem precisa também, né? Sim, já vai fazer. Dá um alt tab aí. Então, depois de uma década, 1980, teve um salto de 228%, foi para 545.205 tratores. O aumento da área também nesse período de 10 anos, aí nessa década, foi de 128%, mas o aumento da produtividade 188%. Então, deu para perceber que realmente o aumento de produtividade se deve aos pacotes, a introdução de maquinário, de semente, melhoramento genético, enfim, uma série de fatores defensivos agrícolas e tal. O Brasil é conhecido como país do agronegócio, 21,4% do PIB brasileiro no montante, né, do agronegócio, desde industrialização de máquinas, enfim, toda a cadeia do agronegócio, principalmente destaque na produção de soja, milho, carne bovina, cana-de-açúcar, leite, frango, café e algodão. Dentre esses produtos, o Brasil figura entre os 3 principais produtores mundiais. Os principais estados que têm destaque nacional são São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. Junto, esses 5 estados correspondem a 60% da produção reais. Então, de 2020. Então, é muito expressivo esses 5 estados representar uma fatia tão grande, né, da produção. E o Paraná tem o maior destaque, porque em 199 mil quilômetros quadrados ele fatura 48,5 bilhões. É o que mais fatura por metro quadrado, por tamanho de área. Principalmente por causa das cooperativas, né? As nossas cooperativas aqui no estado são bem fortes, são bem pujantes. Elas fornecem assistência técnica, fornecem crédito ao produtor, fornecem seguro à lavoura ou a barracão, maquinário, produzem insumos mais baratos comparado a outros agentes, possibilita armazenamento de produto, né? Então o produtor não precisa ele se resguardar e ele armazenar esse produto, então a cooperativa faz isso por ele. E só para você ter uma ideia, em 2017, eram 136 mil produtores cooperados no Paraná e 15 das 30 maiores cooperativas do Brasil eram aqui do nosso estado. Então, é bem expressivo a cooperativa no Paraná. E voltando a falar um pouquinho do nosso estado, tem uma heterogeneidade, apesar de ele ser muito homogêneo, um estado pequeno, mas tem uma heterogeneidade entre micro-regiões. Então, cada micro-região tem
um cenário de clima, de solo, enfim, uma série de fatores. Isso gera uma diversidade produtiva ao longo do tempo. Então, ao longo do passar do tempo, foi se percebendo que essa região é melhor se produzir isso, essa outra é melhor se produzir aquilo, e por aí vai. Principalmente por causa dos fatores climáticos, relevo, que é intrínseco à região, vegetação nativa e tipo de solo, e algumas coisas além disso, que são acontecimentos mercadológicos, que também influenciam na tomada de decisão do que plantar, do que comercializar, do que cultivar, estrutura fundiária dessa região, dessa micro-região, e a infraestrutura que ali é disponível. Essa heterogeneidade das micro-regiões do estado do Paraná teve como necessidade ter investimentos específicos e adequados à realidade de cada uma delas. Então, por mais que elas é um estado pequeno, tem uma heterogeneidade nas regiões e ela demanda investimentos específicos. Então, não adianta, por exemplo, a gente chegar aqui na nossa região, que é produtora de grãos, e a gente instalar uma usina de cana-de-açúcar. Não faz sentido, né? Não é um... Você fala da eficiência técnica, você vai analisar, então, produtividade por área. Isso, eu vou tratar o que é a eficiência técnica posteriormente. A informação que você tinha apresentado no tópico anterior, que a gente tinha o maior valor financeiro da produção, valor econômico. Isso, por área. Isso, por área. E dos outros, eu sei que você está fazendo a apresentação, mas eu estava vendo essa questão, né? Se você tem informações outras de produtividade por área para comparar, ou valor econômico por área para comparar entre os estados, e você faz referência ao período 2006, 2017, por que a escolha desse recorte temporal? Então, o recorte temporal é 2006, 2017 por causa do censo, né? Tem o censo dos 2 anos, então a gente tomou como base esse recorte, né? A base de dados do censo. O dos outros estados ali tem na literatura, mas eu não vim trazer, né? Tipo, trouxe só o do estado do Paraná, que é o foco, né, do trabalho. Então, eu trouxe aqui o que o Paraná representa. Eu vi que o Paraná, aqui, por exemplo, se você olhar, ele é o 5º de produção, né? Ele representa em escala, né? São Paulo está em primeiro de valor de produção, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. Paraná é o 5º. Só que se a gente analisar a área desse estado, se a gente pegar o montante que se produz em valor e dividir pelo tamanho da nossa área do estado, a gente é o que mais significa, a gente é o que mais representa por área. Então, essa é uma justificativa de ter escolhido o Paraná, né? Além de estar fazendo o trabalho aqui, né? Mas essa é uma das justificativas. Não sei se ficou claro. Então, a falta desses fatores de produção adequados a cada realidade, né, da produção, como eu falei da usina de cana, que seriam, por exemplo, a terra, a tecnologia, o crédito, o insumo e assistência técnica, vão gerar um empecilho ao crescimento produtivo. Então, não teria por que instalar uma usina de cana aqui, e isso geraria um limitante, né, um empecilho. Então, para que a gente mede a eficiência técnica, né? Para possibilitar compreender quem e quais são os limitantes ao desenvolvimento da agropecuária durante um período de tempo, mais especificamente. Então, a gente consegue descobrir quais são os limitantes, o que está nos limitando. É isso ou aquilo. Readequar os processos produtivos, fazer com que esses processos sejam melhorados, né? Ver o que a gente está fazendo de errado e utilizar melhor os recursos e técnicas disponíveis, principalmente por causa da escassez de recursos, né? Então, a gente tem uma infinidade de demandas, mas uma oferta muito baixa de recursos, né? A gente tem pouco recurso para muita demanda, né? Nossa demanda é infinita. A sustentabilidade do processo, então cada vez mais está sendo pedido uma sustentabilidade, usar melhor os recursos, não ter desperdício, gastos e tudo mais, é uma onda verde. E competitividade também gera isso, né? Então, regiões que são mais eficientes tecnicamente, utilizam melhor os recursos, vão ter uma competitividade maior, né? Vão ter um desempenho melhor de competitivo. Então, o problema do trabalho é quais as micro-regiões paranaenses se destacaram em eficiência técnica do setor agropecuário entre os anos de 2006 e 2017. É isso que a gente quer descobrir. Justificativa para isso é identificar as regiões que se desenvolveram positivamente, tomar isso como case de sucesso, por exemplo, subsidiar futuros projetos públicos e privados para que ali seja melhorado, as regiões que são piores, tentar melhorar e as que são boas, tentar replicar, e servir como uma ferramenta competitiva, às vezes trazer um produto específico de alguma região, enfim, uma série de funções.
O objetivo é investigar a eficiência técnica nas microrregiões do estado do Paraná, no setor agropecuário. Então, para isso, a gente vai medir a eficiência técnica, já mediu, na verdade, a eficiência técnica das microrregiões paranaenses dos anos de 2006 e 2017, comparar a eficiência técnica de cada microrregião paranaense durante os anos de 2006 e 2017 e analisar as ações adotadas nas microrregiões que expliquem as modificações ao longo desse nosso período. Vou trazer um pouquinho do que o professor perguntou, né, o referencial teórico. O que é eficiência técnica? Muita gente não tem noção, né, acha que é produtividade. Eu vou até trazer uma comparação. Mas eficiência técnica é a capacidade de realocar os insumos, o que a gente tem na mão, e fazer com que isso se torne a maior produtividade, a máxima produtividade. Isso é eficiência técnica, essa é a premissa. É tentar pegar aquilo que a gente tem e transformar na montante maior que puder. Então, o que são nossos insumos, né? O que são nossos inputs? É os nossos recursos naturais ou terra, a mão de obra, o trabalho e nosso capital. São as máquinas, equipamentos, instalações. Muita gente também tem a dúvida dessa diferença, né? Eficácia e eficiência, né? O que é um e o outro, né? Muita gente usa como sinônimo. Eficácia é você ter uma meta e você atingir essa meta, você cumprir esse objetivo. A eficiência não, como eu falei, é pegar o produto ou insumo e transformar na máxima produtividade. Essa é a diferença de um de outro. A eficácia é você cumprir esse objetivo, cumprir essa meta. Estabeleci isso e eu vou cumprir. Essa é a eficácia. E como obter um sistema eficiente tecnicamente? Tem duas maneiras. Ou você mantém os insumos estáveis e tenta aumentar a produtividade, né? Tenta aumentar ao máximo, ou você minimiza esses insumos e mantém a produtividade. Tem essas duas possibilidades, né? Ou você para de gastar o que você está gastando e continua mantendo a produtividade, ou você aumenta o que você está gastando e aumenta a produtividade. Aí quem toma essas decisões do que fazer, de que aumentar ou que diminuir, é chamada uma DMU, é uma unidade tomadora de decisão. Essa é a nossa firma, a nossa empresa, a nossa propriedade agropecuária, a nossa microrregião, que vai ser o caso desse trabalho. Então, as microrregiões são as DMUs, no caso. Então, caso ela não esteja empregando os inputs, que são os insumos, na busca pela máxima produtividade, sua competitividade ficará comprometida. Principalmente no agronegócio, né, que a gente está tratando em alimentar pessoas, então a gente tem que produzir o máximo que a gente tem. E aqui tem outro conceito também que é muito recorrente na literatura, que é eficiência técnica e alocativa. O que é um e o que é outro? Eficiência técnica busca produtividade. A eficiência alocativa busca lucro, dinheiro. Então, eficiência técnica, insumo na maior produtividade. Eficiência alocativa, tentar diminuir o custo para produzir, ter o máximo lucratividade. É lucro, visão de lucro. Então, uma DMU pode ser eficiente tecnicamente e ineficiente alocativamente? Pode. Porque às vezes ela busca produtividade ao máximo, mas a lucratividade dela não é a máxima, vamos dizer assim. E também o vice-versa é verídico. Então, na teoria, desculpa, se a gente pegar duas DMUs que utilizem os mesmos recursos, os mesmos insumos, elas vão ter a mesma produtividade. Então, se eu chegar para a Gabi ali e der 100 para ela e der 100 para você, você vai produzir a mesma coisa que ela. Mas a gente sabe que isso é na teoria, né? Porque na prática é muito diferente. Então, aqui só para enxergar o que é a eficiência técnica, né? Existe uma fronteira de eficiência. As DMUs que estão sobre essa linha, essa fronteira, são ditas DMUs eficientes, tecnicamente, e as que estão abaixo dela, à direita, são DMUs ineficientes. Então, por exemplo, se você pegar um insumo, essa DMU2, por exemplo, eu uso D de insumos e obtenho B de produto, a DMU5 utiliza mais insumo e obtém a mesma quantidade de produto. Ela é dita ineficiente. Ela tem que reduzir ou aumentar a produtividade. Ela tem que ou aumentar a produtividade ou reduzir o insumo. É isso. É basicamente isso. Mas como o exemplo que eu dei ali da Gabi, se você chegar na agropecuária, não tem como você fazer isso, né? Se você der a mesma quantidade de semente para um produtor, a mesma quantidade de adubo, tudo igualzinho, vai ter uma lavoura que vai chover mais e a outra vai chover menos. Vai ter uma que o solo é melhor do que o outro. Então, é uma série de fatores que limitam isso. É um monte de empecilhos que a agropecuária tem. Então, por isso, avaliar a qualidade da DMU apenas com indicadores produtivos é um limitante. É o que o professor falou, às vezes você produz muito,
né? Que nem Mato Grosso. Mato Grosso produz muito, mas será que é eficiente tecnicamente? É por isso que o trabalho de eficiência é legal, é bacana. Então, ele não mensura o aproveitamento se você medir só produtividade. Por muito tempo, as políticas públicas e investimentos eram pautadas por produtividade. A gente percebe que no nosso estado, que a região norte do nosso estado recebia muito mais recursos, né, do que a gente. A gente era meio marginalizado aqui no oeste, porque lá se produzia muito. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, quanto mais produtividade ela tiver, mais recurso ela vai ter, que mais produtividade ela vai ter, e assim vai, assim sucessivamente, ocasionando uma heterogeneidade ainda maior entre as regiões. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a perceber, né? Isso também vale para o Brasil, né? A região de São Paulo, muito mais produtiva todos os anos. Minas Gerais e São Paulo, muito mais produtiva, sempre tiveram muito mais recursos. Isso também é verídico. E ao longo do tempo, avanços tecnológicos surgiram na agropecuária, que mudaram radicalmente, né, o processo produtivo. E aí eu dividi esses avanços tecnológicos em alguns tópicos, né? Técnicas de cultivo, criação e cultivo, são o plantio direto. Então, foi por meio das empresas, universidades, empresas de pesquisa, Embrapa, trouxe essa técnica de cultivo, que é o plantio direto, para a nossa realidade tropical. Isso daí melhorou muito, né? Aquelas regiões que não eram consideradas produtivas começaram a ser máquinas adaptadas à nossa realidade tropical, que antigamente a gente utilizava, por exemplo, grades, né? Aquela grade que gira o solo, que revolve o solo. Foi uma máquina trazida da Europa, dos países temperados, que não tinha a mínima necessidade aqui no Brasil, né? Só degradava, só causava erosão, assoreamento de rio e tudo mais, a gente começou a perceber isso. Então, as máquinas também foram adaptadas à nossa realidade. Fertilizantes, utilização de fertilizantes corretos, calcário, adubos, enfim. Defensivos químicos, que conseguem controlar aí as pragas, doenças. Melhoramento genético, também adaptado à nossa realidade, nosso clima, as regiões que eram celeiros aí de produção. Além da logística, né, que é observar o que precisa ser escoado e armazenar aquilo lá que precisa ser armazenado em locais certos. E o principal objetivo desses avanços foi aumentar a produtividade, aumentar a eficiência e ganho financeiro. Então, basicamente, foram esses aí. A dificuldade desses avanços, eu citei 3 aqui, né? Eu acho que são os principais, mais importantes, que é a disseminação de tecnologia. Então, às vezes, a gente produz um conteúdo aqui na universidade mesmo, ou no órgão de pesquisa, e esse conteúdo não chega no ponto final, naquela pessoa que mais precisa, que está demandando, né? Então, tem um elo, tem uma dificuldade de disseminação dessa tecnologia. Tem um fator cultural também, às vezes até chega a tecnologia, mas o cara é avesso. Não quero trocar, não quero mudar, não quero saber. E tem o fator educacional. Então, ele produz, chega-se a ele é adepto, mas ele não consegue interpretar aquilo, ele não consegue ler, ele tem uma dificuldade de leitura, enfim, ele não consegue ler bula, e isso daí também gera um empecilho, uma dificuldade desse avanço tecnológico. Então, na mesma região, a gente pode ter 3 tipos de produtores aqui, né? Então, o totalmente tecnificado e moderno, aquele cara que é totalmente adepto, que aceita tudo, que revolucionou a propriedade dele. Aqueles produtores antigos e tradicionais que estão ainda patinando naquele tempo, meio receoso. E aqueles produtores que são a grande maioria que mesclam, né, a inovação com o tradicionalismo, né, que tem os 2 elos ali. E toda inovação gera um ganho em eficiência? Essa é uma outra questão, né? Será que toda inovação que a gente traz aqui, que eu trouxe nesses tópicos aqui, será que toda inovação que eu trouxer vai gerar um ganho em eficiência? Não necessariamente. Tem que analisar principalmente 3 pontos. Razão entre produção atual, antes e atual, né? Ver se realmente compensa produtivamente, isso daí, se tem um ganho muito expressivo ou não. Razão entre o preço, antes e o depois. Às vezes o preço da tecnologia é muito caro de se manter. E o custo da introdução ou transação. Então, também tem um limitante, né? Às vezes a tecnologia é muito cara e não tem o ganho que precisa ter. Aí, na revisão de literatura, né? Brevemente citando, a gente fez uma pesquisa no periódico da CAPES. A gente elencou em 4 tópicos ali, né? 4 etapas. Eficiência técnica, pesquisou, né, as palavras-chave, eficiência técnica agropecuária, obtendo 83 resultados. E também as mesmas palavras em inglês, 3.806 resultados. Aí a gente foi para a parte de seleção, selecionou
os artigos mais recentes, né, de 2017 a 2021. Em português deu 13 e em inglês deu 1.169. A gente foi mais a fundo. Selecionou revisados por pares, 1.124. Apenas artigos, 1.118. E aí selecionou aqueles que tinham o tópico Agriculture, Technical Efficiency, Economics e Agriculture Production. Deu 51 artigos, né, selecionados. A gente fez a elegibilidade deles, leu-se o resumo, viu a possibilidade de ter o trabalho completo de forma gratuita. O tema ser voltado à agropecuária, né, porque tinha muito tema voltado à medicina, que às vezes só citava o termo agropecuária no meio. Olhou-se a metodologia, as variáveis e a conclusão. Aí selecionou-se os artigos, 2 em português e 15 em inglês. Aí partindo para a metodologia, a seleção das DMUs foram as 39 micro-regiões do estado do Paraná. Elas foram homogeneizadas a partir do teste de Woodman White, então foi comprovado que elas eram realmente homogêneas, né? Tá aqui o mapinha, tá bem ruim de enxergar, mas... Aí, de seleção de output, que é o nosso produto, o que a gente utilizou? A gente utilizou o censo agropecuário de 2006 e 2017, então viu a possibilidade de ter esse output nos dois censos, né, e ser metodologicamente comparável. Então, o valor da produção dos estabelecimentos agropecuários em reais. E seleção dos inputs, que são os nossos insumos, seriam os 3, né, capital, trabalho e terra. Então, seria número de tratores, implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, a área dos estabelecimentos agropecuários em hectare e o pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários. A técnica que a gente vai utilizar, que a gente utilizou, na verdade, para analisar a eficiência técnica foi o DEA, análise envoltória de dados. É uma metodologia não paramétrica. Então, o que ela faz? Ela compara as DMUs. As nossas DMUs, como eu falei, são as micro-regiões. Então, ela vai comparar as DMUs. Ela não vai te dar uma solução perfeita. Não, para você ser eficiente, você precisa ter essa equação. Não, ela vai comparar as outras. Então, vão ter DMUs em cima da fronteira e DMUs abaixo da fronteira. Então, vai ser ou tecnicamente eficiente ou ineficiente. É simples assim. Utilizando ou usando o máximo da capacidade. Isso. Às vezes, tem uma confusão muito grande com produtividade e eficiência. Como eu mostrei aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Como eu mostrei aqui, às vezes, a mesma DMU produz tanto, mas ela é ineficiente tecnicamente. Então, é diferente, produtividade e eficiência. São dois caminhos distintos. Aí, posteriormente, a gente fez a modelagem pelo DEA, Malmquist. Então, a metodologia DEA em si vai comparar os anos. A gente vai comparar 2006 e 2017. Cada DMU a gente vai comparar entre ela em 2006 e 2017. Vamos ver quais são eficientes em 2006, quais são eficientes em 2017. A modelagem DEA Malmquist vai comparar a mesma DMU em 2 períodos. Então, a mesma DMU em 2006 e 2017. O que ela teve? Ela conseguiu aumentar a sua eficiência? Ou não? Ela conseguiu diminuir. Então, é isso que a gente vai utilizar. A orientação do modelo é por input, que é pelos insumos, e a modelagem do DEA é utilizada o CCR, retorno constante à escala. Aí, partindo para os nossos resultados e discussão, o número de máquinas agrícolas. A gente percebeu que, estatisticamente, ele cresceu no Paraná durante esse período que a gente analisou, 2006 e 2017. Então, percebe que todas as micro-regiões tiveram ganho de maquinário. Todas elas aumentaram. Estatisticamente, isso foi significativo. É interessante, né, aqui que o mapa nos mostra, né, que as principais micro-regiões estão localizadas aqui no oeste, né, do nosso estado, aqui no noroeste. E as que mais se destacaram foi Toledo, Cascavel, Guarapuava, Campo Mourão, Francisco Beltrão. E as duas que menos se destacaram foi Cerro Azul e Paranaguá, as duas regiões mais ao litoral, uma região mais montanhosa que dificilmente vai ter um incremento muito grande de trator. O número de pessoas ocupadas diminuiu estatisticamente no Paraná, então teve uma diminuição dessas pessoas ocupadas, e aí percebe-se que as principais regiões que mais
desempregaram, assim, digamos, né, as pessoas, né, que mais tiveram redução no pessoal, também estão na região oeste, né, do nosso estado. E as que mais empregaram, né, ou menos empregaram, na verdade, foi no setor agro, isso, no setor agro. No campo, né? É um dado oficial, né? Às vezes a gente também questiona muito, né? O dado oficial do campo é meio, será que é totalmente confiável, né? Porque é só carteira assinada, né? E tudo mais, mas, enfim, é o dado oficial, como o professor disse. Aí, na região oeste, então a gente ficou meio, será que tem alguma relação com isso? Será que tem relação maquinário com pessoas? Será que tem? Aí a gente fez o teste e comprovou que realmente tem relação. Então, quanto maior o número de máquinas na microrregião, tende a ter menos pessoas ocupadas. Tem um decréscimo aí no pessoal ocupado nessas regiões. Só por curiosidade, onde está Toledo aí, você saberia? Toledo? Putz, a vida. No mapinha da dispersão. Difícil, né? Ah, difícil. Muito difícil. Mas tá excelente os mapas, Léo. Aí, analisando a área útil dos estabelecimentos, ela se manteve igual, então não teve, estatisticamente, não teve variação, né? Teve uma quedinha aqui na média, que a gente vê a média é essa do meio, mais azulada aqui, tem uma queda aqui, mas estatisticamente não foi visível. Tem algumas micro-regiões que tiveram uma queda na área útil dos estabelecimentos e algumas que tiveram um aumento muito significativo. A média, como eu disse, estatisticamente não teve. Então a gente toma de partido que não teve um desmatamento muito grande nesse período no Paraná. Então a área foi realocada, algumas ganharam área útil, desmataram, enfim, suprimiram aquela vegetação nativa e outras rebastaram aquilo lá, conseguiram rebastar e tal. Então, na média, ela se manteve estatisticamente igual. Aqui cabe o caso para Telêmaco Borba, né, que teve a maior redução de área útil. Foi drástico aqui a redução de área útil. Teve um reflorestamento grande lá de mata nativa, ciliar, enfim. E algumas outras aqui que tiveram um maior incremento aqui, Jaguariaúva, Cerro Azul, também não dá para ler essa daqui, e União da Vitória. Palmas, aqui é Palmas. Aí no nosso output, o valor da produção teve um aumento significativo no valor da produção em reais, né, no Paraná. Isso se deve muito ao Toledo, Gabi. Onde você acha que está Toledo? Toledo teve o maior incremento produtivo de ganho financeiro, né, de produção, principalmente por causa do valor agregado da produção, né, ave, suíno, então teve um grande incremento nesse período, mas de maneira geral todo o Paraná cresceu, né, principalmente aqui essas regiões, né, Toledo, Umuarama, Cascavel, Guarapuava. As duas que tiveram também menor decréscimo também estão ligadas aqui ao litoral, Lapa era uma delas, Jacarezinho não, Porecatu e Açaí. Então, analisando a modelagem IDEA, para 2006, 9 micro-regiões foram consideradas eficientes tecnicamente. Então, elas estão naquela linha que eu mostrei lá, de linha da fronteira de eficiente. Então, elas são muito boas. Elas usaram tudo que elas tinham disponível da melhor maneira possível e conseguiram performar bem nesse período de 2006. Então, são Porecatu, Cerro Azul, Cianorte, Astorga, Jaguariaúva, Paranavaí, Toledo, Francisco Beltrão e Ponta Grossa. Então, essas 9 aí performaram muito bem, né? Cabe destaque também para Londrina, Apucarana, que também teve 0,96, 95. Na metodologia, o DEA vai de 0 a 1. Então, aquelas que tiverem 1 são consideradas eficientes. As duas piores aqui são União da Vitória e Vaiporã, que não performaram tão bem, não tiveram um êxito muito grande aí na eficiência técnica em 2006. Agora... Só uma dúvida. Oi? Estou me familiarizando agora com o Paraná. Esses dois piores aí, eles estão nessas áreas litorâneas que você apresentou ali? Não. União da Vitória é aqui e o outro Ivaiporã é aqui, ó. Isso. Essa daqui? É por aí. Você tem que melhorar os mapas.
Não, a apresentação tá... Até aqui tá ruim para enxergar. Esse está em cima aí, vai por Esse aqui? Arana, Faxinal e vai por Então, são duas regiões, micro-regiões distintas uma da outra, né? Mas elas performaram mal, né? Curioso saber por que essa performance deles aí tão desempenho foi tão ruim. Depois a gente analisou o DEA Malmkit, a gente vai trazer o que... Porque aqui é um cenário, por exemplo, desse período. Então, é um retrato de 2006, né? Então, você pegar 2006 e tirar uma foto, é isso. É isso aqui que a gente consegue enxergar. Agora, 2017, você vai ficar um pouco assustado. Só 2 micro-regiões foram eficientes tecnicamente. Então, de 9, a gente passou para 2. Isso é um alerta? Às vezes não. Por quê? Porque essa é o legal da metodologia. Ela compara as micro-regiões. Então, 3 micro-regiões, o que a gente percebeu que 3 micro-regiões, Jaguariúna, Floraí e Telêmaco Borba, performaram muito acima. Muito acima. Elas foram muito superiores. Não quer dizer que as outras micro-regiões decaíram. E essa avançou. Ela subiu o sarrafo, digamos assim. Estou indo para Toledo aqui, né? Ela subiu o limite. Ela estava lá, estava aqui o limite, ela jogou lá para cima. Então, as outras não conseguiram acompanhar a eficiência técnica das outras. Então, essas 3 aqui conseguiram se sobressair muito, muito acima do... tanto é que a ponta grossa que vem depois é 0,71, né? Mais perceptível no gráfico, a gente percebe que aqui tem uma distribuição muito maior, né? O box plot está muito grande. Aqui está muito comprimido. Muito comprimido. Então, as micro-regiões estão muito concentradas aqui e os outliers lá em cima. Estão lá em cima, parados. Com certeza não deve ter Toledo. Aí, analisando a metodologia DEA Malmkit, que vai daí comparar a eficiência técnica da mesma micro-região em 2 períodos, 2006 e 2017. Então, a gente observou que apenas 2 micro-regiões performaram positivamente. Então, 2 micro-regiões tiveram ganho de eficiência técnica, que foi Floraí e Goiôerê. Daí a gente foi investigar, né? Por que, né, elas? Então, Floraí teve o índice... Aqui, o DEA Malmkit é um pouco diferente do DEA, porque é aquelas que performaram acima de 1, né? Então, aquelas comparativamente a 2 períodos, então, ela, se for maior que 1, é que ela teve uma performance positiva. Se for menor, ela teve uma performance negativa. Então, Floraí, a área útil dela, ela diminuiu a área útil dos estabelecimentos em 2.680 hectares. Só que o maior indicador que a gente percebeu foi as máquinas e implementos. Ela teve um acréscimo de 2.005 unidades. Então, foi o 5º maior, comparando agora todas as micro-regiões, foi o 5º maior aumento. E isso também se refletiu no valor da produção, foi o 9º maior aumento. Então, aumentou proporcionalmente, ela conseguiu trazer muito mais implemento, máquina e implemento, e conseguiu aumentar a produtividade. Você quer trazer, mas tem que produzir. É isso aí. 2017? O comparativo dos 2 anos, 2006 e 2017. Curioso, Léo, 2017, não sei também, Léo, qual foi o período, mas eu estudei, Léo, qual foi a micro-região do Brasil que mais teve aumento de volume de exportação. De todas do Brasil, Floraí. Sabe por quê? 2 cooperativas se instalaram na região de 2020 então é isso. e 2020. Então foi isso. Olha. Curiosíssimo. É isso aí. Confirma os dados. Eu vou te citar, Léo. Foi o acréscimo, com certeza, de maquinário, né? Teve um aumento grande de produção. Goiôerê é o principal fator aqui, né, que a gente observou das 2 micro-regiões aqui de valor de produção foi no cenário de grãos, né? Soja, milho e trigo performaram muito, né? Elas praticavam outras coisas em 2006 e acabaram degringolando para um cenário mercadológico melhor, né? Que é soja, milho e trigo. Goiôerê é a mesma coisa. Só que, em vez de máquinas e implementos, ela teve um acréscimo de 5.174 unidades. A área útil diminuiu 35.153, mas as pessoas ocupadas caiu 11.655. Foi a 8ª maior diferença. Então, foi o fator primordial aí para ela performar positivamente. E o valor da produção também, né? 11º maior aumento. Teve um aumento muito grande, mandou muita gente embora, mas teve um maior aumento. O 11º maior aumento. Outros casos curiosos aqui que eu trouxe é Campo Mourão. Campo Mourão
teve um índice DEA de DEA Malmkish, né, 0,942, né, no índice do DEA Malmkish, não performou positivamente, mas foi muito interessante, porque pessoas ocupadas, ela diminuiu 14.583, foi a quarta maior queda. Aí, tudo bem, beleza. Área útil, menos 61.571 hectares, a sétima maior queda, diminuiu muito a área útil. O valor da produção foi o quarto maior aumento, performou muito bem, ganhou produtividade, estava excelente. Só que a máquinas e implementos foi o grande limitante, né? Aumentou 9.044 unidades, foi o quinto maior aumento. Então, ela não fez jus do que era antes. Antes, ela conseguia performar melhor e agora deu uma patinada ali. Não conseguiu chegar no mesmo que ela conseguia produzir. E o caso negativo, né? Outro caso de destaque negativo é Serra Azul, que ficou com 0,145. Olha que interessante esse aqui, né? Ele foi eficiente tecnicamente em 2006. Uma modelagem 10, a gente rodou ela lá e ela percebeu que Cerro Azul era uma das micro-regiões eficientes tecnicamente. Nesse período aí, o número de máquinas e implementos triplicou, ela triplicou o número de máquinas e implementos. A área útil foi o segundo maior aumento, a área útil é uma micro-região pequena ainda, foi o segundo maior aumento, só que o valor da produção foi o menor aumento. Ela aumentou muito a área, triplicou a frota, mas a produtividade não conseguiu acompanhar. Aí ela degringolou, né? Tá entre as piores ali, é a pior, na verdade. É a pior micro-região. Então, como conclusão, né? A gente percebeu que o aumento de máquinas e implementos ocorre em regiões com um declive mais favorável a isso, né? Teve principalmente na região nossa, que é oeste e tudo mais, declive mais plano. E, por outro lado, em região mais ondulada, mais montanhosa, não teve um aumento tão significativo. A gente percebeu uma relação inversamente proporcional entre máquinas e pessoas. Então, maior número de máquinas, maior queda de pessoas ocupadas. O crescimento o Paraná teve um crescimento da produção vertical. Então, não teve um aumento de área significativo, mas o aumento da produção, dos produtos, o valor da produção foi muito significativo. Então, está performando-se bem, está conseguindo produzir com a mesma quantidade de área, então isso é possível. A gente percebeu que em 2006, 23% das micro-regiões eram eficientes tecnicamente, e já em 2017, 5% eram eficientes tecnicamente, então por causa justamente daqueles 3 outliers lá que saíram ponto fora da curva. E aí fica um alerta, né? A principal conclusão de todo o trabalho é um alerta, porque o setor do Paraná é muito importante, o agronegócio do Paraná é muito importante, mas falta eficiência. A gente percebeu que não tem eficiência, só 2 micro-regiões tiveram performance positiva, né, no período analisado. Então, isso serve de alerta para a gente tentar, mesma premissa, né, utilizar melhor os insumos que a gente tem. É isso que está acontecendo, a gente não está utilizando os insumos que a gente tem da melhor maneira possível. Foi produzido muito, mas não conseguiu diminuir os insumos, trouxe muito insumo e não conseguiu acompanhar a produtividade. Por quê? Porque produtividade é diferente de eficiência. Então, pode aumentar muito a produtividade, mas se você está utilizando 1.000 e com 100 você conseguiria produzir a mesma coisa, entendeu? É um limitante. Então, é isso que a principal conclusão serve de alerta, né? Um alerta expressivo aí para o trabalho. Daí fica também sugestões para outros trabalhos, tentar investigar um pouco mais. Eu acho que vai ter um censo daqui a pouco, então trazer de novo, fazer uma continuação desse trabalho, trazer para outras micro-regiões, para mais específico, né? Às vezes membrar ela lá e tentar trazer por município, exatamente, tentar fazer outros trabalhos nesse sentido. Para verificar quais esses fatores que não estão... Existe sendo um fator limitador, né? Existe daí também outras metodologias, né, que são complementares ao DEA, né, que você consegue desbravar, tentar identificar, descobrir quais são esses fatores mais precisamente, utilizar outros insumos, né, que aqui a gente utilizou só capital, terra e trabalho, né. Então, trazer mais insumos, tentar utilizar outros modelos para tentar afunilar, mas de maneira geral o DEA faz isso, né, ele analisa de forma ampla. De forma ampla, está acontecendo isso, o cenário é esse. O X já tem. Isso aí. É isso.
Não, você já perguntou. Já perguntei. Eu me trouxe 4 vezes. Nossa, Léo, tá bom demais o trabalho. Puxa, Claro, né? Ah, ainda bem. O Leonardo vai. Tem daqui um mês, faz a defesa dele, faz a educação dele. Defesa. E todos os contatos. Eu, particularmente, gosto muito de pessoas que trabalham com dados de ciência. Eu uso bastante. Então, se eu estiver por aqui, certamente eu vou apreciar a sua defesa. Eu tentei trazer aqui uma coisa mais ampla, né? Lógico, não dá para falar tudo esse tempo, né? Na defesa, mas eu quis trazer mais claro, assim, possível, tentar trazer de forma bem detalhada, né? O passo a passo. Que você pega outro, mas não tem. Quer fazer um raio-x mais geral, é senso hoje. Até que o Rogério perguntou alguma coisa, ele já trabalhou. Será até? Trabalhou com ideia. Ah, já trabalhou? Pessoal, se não tiver mais perguntas, questionamentos. Esse é o. Como que é o nome dele, professor? Leonardo. Leonardo, quando você fez a análise biométrica, a seleção dos seus trabalhos, você percebeu bastante medicina, porque realmente o pessoal está usando muito ideia para avaliação de eficiência Exatamente. de saúde pública, políticas, principalmente para eficiência. E vira e mexe, eu tô olhando. O doutorado dele em Viçosa foi ideia para a saúde Mato Grosso. Muita gente usando mesmo. E aí a gente pesquisou no periódico da CAPES, aí o cara coloca uma agropecuária ali no meio. Tava ali. Só pra dar hit. É. Beleza?